Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre enxaqueca na mulher e alimentos. Sabemos então que enxaqueca é aquela doença neurológica genética que tem 123 polimorfismos genéticos e que acomete aí mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. 30 milhões de brasileiros, 40 milhões de americanos e 3 vezes mais mulheres. De maneira que as mulheres sofrem muito mais enxaquecas muito mais graves, principalmente no período menstrual, e também elas acabam cronificando mais a enxaqueca. A mulher, ser mulher, nascer mulher, é um fator de risco para a cronificação da enxaqueca. Enxaqueca crônica significa que a pessoa apresenta 15 ou mais dores de cabeça por mês. E há outros fatores de cronificação da enxaqueca, onde nós falamos que a enxaqueca não é uma doença tão bela, tão boazinha quanto pensamos. Com certeza, a enxaqueca não mata, mas aumenta alguns riscos de outras doenças. E também pessoas com enxaqueca têm mais depressão, ansiedade, ou seja, é uma doença em que há comorbidades de mão dupla, tipo, quem tem mais enxaqueca tem mais depressão e ansiedade, quem tem mais depressão e ansiedade tem mais enxaqueca. E assim também no caso da mulher, é tema para outro vídeo, por exemplo, a questão dos anticoncepcionais e a questão da aura da enxaqueca, que é uma das fases da enxaqueca. 30% de pessoas com enxaqueca têm aura, que é um fenômeno ou visual ou de formigamento da mão ou do rosto, do corpo, ou de alteração da fala, ou também uma alteração de força muscular. E com essa questão de ter então esses sintomas que anunciam a dor, esses sintomas significam que o cérebro tem mais constrição de seus vasos e esse tipo de enxaqueca com aura tem um risco maior de acidente vascular cerebral se houver outros fatores de risco. E a mulher jovem costuma ter mais risco porque a mulher jovem usa mais os anticoncepcionais à base de etino estradiol. Esse é um tema para um outro vídeo. Há também outros sintomas que fazem parte do quadro da enxaqueca. Então, a própria dor de cabeça, a aura e os fenômenos premonitórios. Por exemplo, quando a pessoa, antes da dor de cabeça, apresenta uma rigidez no pescoço ou apresenta uma tensão facial ou uma indisposição, uma irritabilidade, bocejos e às vezes desejos por alguns alimentos que ela não contava com aquilo. Fala, nossa, porque deu vontade de comer, por exemplo, chocolate. E aí esse desejo alimentar fora de hora é um pródromo ou um sintoma premonitório de enxaqueca. Hoje, muito mais estudado, nós precisamos sempre perguntar para os nossos pacientes e pedir para que os pacientes prestem atenção se existem esses sintomas e quantas horas ou até dias antes eles acontecem da dor, em relação à dor. Então, ele pode ser horas até dias antes da dor e aí vem a crise de dor de cabeça, que aí tem que tratar realmente com um anti-inflamatório, antiemético, tudo com prescrição médica. E o que é interessante com relação aos premonitórios? Às vezes eles são confundidos com desencadeantes. Vamos explicar isso melhor. Falando um pouco de alimentos, então. Alimentos, eles desencadeiam enxaqueca em apenas 20% dos pacientes ou das pessoas, ou seja, muito menos do que se pensa. Os alimentos, eles podem desencadear, não é causar, viu, pessoal? É desencadear. Dores de cabeça em apenas 20%. Então, chocolate, café, leite, vinho, tinto, outros tipos de alimentos desencadeiam ali até no máximo 20%. Então, nós temos 80% de pessoas com enxaqueca que não têm desencadeantes alimentares. Isso é importante por quê? Porque enxaqueca é uma doença neurológica de fundo genético e ela, como doença, precisa ser tratada adequadamente com profilaxia, principalmente quando houver mais que 3 dores de cabeça por mês, segundo o slogan da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Então, falamos aqui então a questão de por que é importante tratar e por que é importante destacar
que os desencadeantes, como os alimentos, são, no caso, pouco importantes. Então, somente 20%. Acontece que, como é muito popular, muitas pessoas ficam fazendo dietas malucas. E esse não é o que precisa ser feito. As pessoas precisam sim se alimentar adequadamente, de 3 em 3 horas, alimentos que não são inflamatórios, porque alimentos inflamatórios realmente perpetuam a dor aí, pode ter, no caso, um desencadeante ali de questões inflamatórias no cérebro. Mas o fato assim, eu não posso comer tal coisa, ninguém que tem enxaqueca pode nunca comer tal alimento, isso não existe, isso é muito individual. E voltando um pouco para os premonitórios, o que é interessante é que naquele desejo que a pessoa tem de comer alguma coisa e que já é uma pré-crise, ela come aquele alimento e desencadeia a dor. Mas foi o desejo do alimento, que já é uma alteração do hipotálamo, uma área do cérebro hoje muito estudada na enxaqueca. É essa área que já está alterada, então enxaqueca é uma doença interna, cerebral. Essa área está alterada, faz a pessoa ter um desejo por um alimento, ela vai, se alimenta e acaba desencadeando a crise e atribui ao alimento. Então, às vezes, não é o alimento. Por isso que nós precisamos fazer uma triagem e explicar muito bem isso aos pacientes. Inclusive, um estudo mostrou que às vezes o desejo pelo chocolate desencadeou a crise porque já era uma pré-crise. A sede excessiva do paciente, muitas vezes ele tomou água e nós sabemos que tomar água, se hidratar, tomar água de coco é muito importante, ainda mais no calor que nós temos aqui nos trópicos. Porém, às vezes uma sede excessiva já foi algo hipotalâmico e a pessoa atribuiu a desidratação e às vezes ela não estava desidratada. A mesma coisa com a questão de sono. De fato, o sono, a falta do sono, é um fator que perpetua a enxaqueca. Porém, às vezes ela dormiu o suficiente e ela achou que ela estava cansada. E aí isso já era do hipotálamo e desencadeou a crise. Então, é importante, sim, desenharmos fatores que podem perpetuar e gerar crises de enxaqueca, porém temos que verificar se a pessoa estava alterada antes. E aí, voltando na questão da mulher, então, os fatores desencadeantes mais comuns nas mulheres de enxaqueca é a menstruação, em 50% a 70% das vezes, é de fato luminosidade e o estresse. Não é tanto alimento, o alimento fica em segundo plano. Porém, imaginem uma mulher que tem enxaqueca e enxaqueca no período menstrual e tem também a tensão pré-menstrual. Essa mulher tem muitos sintomas, pessoal, porque é irritabilidade, labilidade emocional, às vezes inchaço, porque às vezes os sintomas são físicos. E aí ela apresenta ali um desejo por um alimento. Nós sabemos que a tensão pré-menstrual ocasiona isso também, vontade de comer doce, e já é aquela questão da tensão pré-menstrual, que é uma inflamação, que é uma questão de prostaglandina. Aí junta com a questão da enxaqueca, às vezes o que é difícil nós determinarmos é qual sintoma foi da tensão pré-menstrual e qual que já foi da enxaqueca. Por conta daquele desejo alimentar, daquela necessidade de tomar água, daquela necessidade de comer uma coisa doce. Então, qual é a orientação aqui? Mulher, se você apresenta mais que 3 dores de cabeça por mês, procure o tratamento médico. A mulher cronifica mais e a mulher sofre mais as questões menstruais. Se apresentar TPM, tensão pré-menstrual importante, também procure o ginecologista. Muitas vezes é interessante o neurologista e o ginecologista tratarem em conjunto. Os sintomas emocionais da TPM também são tratados pelo neurologista, então já é necessário ter essa ideia, procurar o médico e procurar tratamento adequado. Questão de estilo de vida saudável. Procure verificar se aquele desejo alimentar é um exagero. Aí procure começar a fazer algumas técnicas de autoconscientização, isso ajuda muito. Atividade física melhora também as questões da TPM e a questão da alimentação correta, de 3 em 3 horas. Acostumar não comer doce, porque às vezes quando você acostuma com um alimento que não é tão doce, no momento que você come doce, você até estranha. Então já é um hábito você já comer alimentos com menos açúcar no dia a dia, com menos gordura. Então isso virou um hábito. Na hora que aquilo vem um desejo, é estranho. E aí você pode brecar. Se é exagerado realmente, em que
não há um controle, precisa de tratamento. E realmente, assim, tem TPM, enxaqueca, tem tratamento, tem melhora, a melhora ela se mantém e nós precisamos evitar que a mulher cronifique a enxaqueca, porque aí não vai ter período menstrual, vai ser sempre, sempre com dor. Não dá para viver com dor. Estilo de vida saudável, uma vida sem dor, ela deve ser construída, não cai no colo. Essas são as dicas de hoje.